Oi, amados, paz de Cristo Jesus. Paz de Cristo Jesus. Vamos começar a nossa lição de hoje. Gostaria que, por gentileza, você abrisse aí Salmo 73. Graça e paz. Salmo 73. Do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Querido Deus e Pai, nós queremos te render graças, ó Pai, por mais um dia. Ó Deus, nós queremos te pedir que a tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, ó Pai, e que o nosso coração esteja receptível à tua palavra, aos teus ensinamentos, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta manhã o Senhor me utilize como canal do teu fluir para que a revelação da tua palavra, ó Deus, seja transmitida neste dia. Santo Espírito, que o Senhor possa estar inundando cada coração, para que a cada coração que esteja ouvindo esse ensinamento, ó Deus, possa estar receptível e o desejo ardente de obediência à tua palavra. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Queridas, quando nessa manhã, quando sexta-feira, o nosso diácono estava ministrando a palavra nesse Salmo 73, onde nós vamos encontrar Asaf, né, se queixando e esquecendo também de quem ele era. Quando o irmão Damião estava ministrando tremendamente, né, assim, sua ministração foi muito boa realmente, e na hora em que eu estava ouvindo, o Senhor me deu um ensino para hoje, né, para a nossa escola dominical. Então, Asaf tinha sido escolhido por Davi para que ele era um dos levitas, né, separados, e não foi qualquer pessoa, mas ele tinha uma responsabilidade muito grande. Mas diante de uma prosperidade do ímpio, a Bíblia vai dizer que Asaf começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele começa a declarar o que Deus é, a bondade de Deus. Mas ele vai dizer: quanto a mim, Asaf vai dizer assim: quase tropecei, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dele. Nesse momento, Deus tinha falado comigo que Asaf havia esquecido de quem ele era em Deus. E daí ele quis se assemelhar, quis se aproximar, se igualar ao ímpio. E passou a desejar, né, e achar que o Senhor não era justo, né, assim, para com os filhos deles, né, assim, ou para o seu povo. Asaf, nesse momento, esquece de quem é e deseja se igualar, ser igual ao ímpio. Claro que depois a gente, no contexto, Asaf se arrepende, né, assim, entende, né, e qual a diferença entre o ímpio e o justo. Mas e quando o diácono Damião estava ministrando, e o Senhor trouxe a lição de hoje para as nossas vidas. E eu queria que você, por isso que eu botei como texto base, né, assim, esse texto, porque muitas vezes nós vamos esquecer de quem somos.
E daí eu queria que nessa manhã, se você pudesse também com o seu caderninho, anotasse aí para você também não esquecer, está na tábua do teu coração. O que a Bíblia vai me dizer que eu sou? Né? Talvez você esteja dizendo assim, não, eu sou, por exemplo, né? Eu sou, deixa eu ver quem está aí. Eu sou a diaconisa Andréa. Eu tenho cabelos com luzes, né? Sou de 1 metro e não sei quanto, né? Você vai talvez dar algumas características humanas de quem você é. Muitas vezes a gente até vai dizer assim, por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte, né? Às vezes sou braba, né? Às vezes amorosa. E aí a gente vai dar algumas características, nossa, né? Que muitas vezes nós vamos ver que é uma característica atribuída ao nosso físico, ao nosso natural. Mas quando nós nos convertemos, nós nos tornamos nova criatura. E daí, querido, como nova criatura, nós temos o DNA de Cristo. E assim como o meu pai e minha mãe, né, assim, minha mãe, no caso, né, gerou na barriga dela. E muitas vezes, eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, né, essa menina puxou a quem? Puxou o pai ou puxou a mãe? Aí às vezes vai dizer, por exemplo, né, rapaz, fulano tem uma característica mais puxada para o pai, porque o pai que é assim, o pai é meio calado, isso e aquilo, vai dar algumas características, né? E na vida espiritual também, querido, como somos filhos de Deus, nós vamos ter em nós e desejar ter em nós, né, como nós somos novas criaturas, nós vamos desejar ter característica do nosso Pai. E essas características, elas precisam sempre estar lembradas em nossas vidas. A gente precisa sempre estar atenta, porque Asaf era um levita, uma pessoa escolhida do Senhor Jesus, né? Assim, mas diante do que ele estava vendo, ele esquece de quem ele é e quem ele era, né? As características que ele tinha, e ele vai querer desejar ser igual, né, aos arrogantes, aos ímpios. Por quê? Por um simples motivo, porque a Bíblia vai dizer que era um simples motivo da prosperidade do ímpio. Veja, né? Muitas vezes nós vamos esquecer de quem nós somos por algumas características ou por algumas situações, melhor dizer, por algumas situações que nós vamos encontrar no ímpio, né, de uma pessoa que não é salva, e muitas vezes nós vamos esquecer e desejar ser igual, quando nós temos, né, uma nova natureza, uma nova vida. E aí eu queria que você anotasse aí o estudo de hoje, né, porque a gente já começou. Tá certo? O que a Bíblia diz a respeito de quem somos? Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser uma outra pessoa, de verdade. Você pode ter a fisionomia a mesma, né? A mesma característica, né? Do tipo, você não vai mudar exteriormente, mas interiormente você é uma nova criatura, portanto, você já não é mais a mesma pessoa. Então, o que é que a Bíblia vai dizer que eu sou quando eu me converto? Qual é agora a minha nova identidade? O que eu sou e o que a Bíblia diz que eu sou. E por isso que tem uma oração, né, que não lembro agora, esqueci o nome, de um homem que escreveu, né, um servo do Senhor que escreveu, né, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, não é? Então, eu serei renovada. Até o pastor Jorge aqui faz muito, quase todos os domingos, ele sempre faz essa citação. Então, o que é que a Bíblia diz que eu sou?
a partir de hoje você vai enxergar a tua identidade, né, assim, e procurar viver essa identidade. E você pode dizer assim, mas pastora, não é fácil. Não é não, querido. Não estou dizendo que você agora, quando descobriu que a Bíblia diz que você é, que pronto, todos os seus problemas estão resolvidos, que agora você não precisa mais de nada, né, assim, e que você a todo momento não vai ter nenhum momento de vacilo. Vai, querido, vai sim, né, assim, só que assim como Paulo, né, deixou no seu ensinamento, falando, querido, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos os dias nós precisamos entender, relembrar de quem somos em Cristo Jesus. E daí fica muito mais fácil de você tomar um posicionamento de quem você é diante das adversidades. Por exemplo, quando a gente vai terminar de lendo esse texto de Salmo 73, né? Você vai observar que ele diz assim, e caí em mim, né? Ou seja, eu me lembrei, por um momento eu esqueci de quem eu era, né? De quem eu sou em Cristo Jesus, mas tornei logo, né? Porque quando eu vi, né? E ele começa a declarar, né? E ele se arrepende do que ele pensou e o que ele desejou, né? Assim, e do que ele pensou de Deus, né? Porque ele estava comparando como, e aí, vale a pena ser salvo? Vale a pena ser filho? Porque olha, o ímpio não teme a Deus, não busca a Deus, mas vive prosperando. Quantas vezes nós não estamos assim, esquecendo da nossa identidade, de quem somos em Deus e desejando nos assemelhar ao ímpio? Me diga só uma coisa, todo mundo está me ouvindo? Porque agora todo mundo deu uma paradinha assim, aí eu não sei, porque a minha internet mesmo eu tive que entrar e sair várias vezes, porque eu não estava ouvindo a pastora Cris. Aí eu tinha que entrar e sair novamente, tive que desligar meu aparelho, ligar novamente. Aí vocês estão me ouvindo? Obrigada, André, tá certo, obrigada. Então vamos lá ver qual a minha identidade, o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, né, assim. E nessa manhã você vai anotar, e você, mesmo quando a adversidade vir, você vai... Amém, André está sempre prestando bem atenção, amém, né? Então, você vai anotar aí os pontos, né, assim, e talvez se você tem uma boa memória, ótimo, mas se você às vezes pode esquecer, anota aí, para que você, em meio à adversidade, em meio ao que você está vendo, você possa lembrar de quem você é em Cristo Jesus, qual a tua identidade a partir do momento em que você aceita Jesus. Talvez fique até mais fácil a gente dar um exemplo, assim como o homem e Nicodemos, né, em João vai falar 3, Nicodemos vai falar, quando o Senhor está falando sobre o novo nascimento, e Nicodemos era uma pessoa altamente estudiosa, né, assim, altamente conhecedora, mas Nicodemos, diante daquilo que Deus estava falando, Nicodemos olha para ele e diz assim, e pode um homem, depois de velho, tornar o ventre da sua mãe e nascer de novo? E o Senhor vai explicar a ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, querido, naquele novo nascimento, né, você agora recebe uma nova identidade. Portanto, naquele momento em que você se converte, agora você já não é mais Adriana, você já não é mais pastora Cris, já não é mais Andréa, você já não é mais Jana, você já não é mais Deise, você já não é mais Camila, nem Angélica, nem Bruna. Você, a partir daquele momento da sua convenção, você agora recebeu, é como se Cristo, né, para a gente entender, tá certo? É como Cristo, quando a gente aceitou Jesus, Cristo vai agora no cartório e vai registrar você agora. E aí você tem uma certidão de nascimento. E naquela certidão vai ter algumas características
quem é seu pai, quem é sua mãe, né? Umas certidões mais antigas vão dizer, né, cor de pele, né, profissão do pai, profissão da mãe, não é? Vai falar a cor dos olhos, né? Assim, ou seja, vai na certidão de nascimentos mais antigos, vai ver que vai ter característica de quem você é. Portanto, nesse momento em que você se converte, Jesus foi no cartório celestial. É só na linguagem para a gente entender, tá certo? Porque isso não existe. Mas ele vai no cartório celestial e agora ele diz assim, estou registrando, né, Andréa como filha. E as características dela é essa. E vai estar lá na tua certidão de nascimento, na tua certidão, o novo nascimento e quem é a tua nova identidade em Cristo Jesus. Então, vamos lá, para a gente começarmos. Vamos abrir, somos criados por Deus. Vamos abrir lá, Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, 13 a 15. Do 13 a 15, tá certo? Vamos lá ver. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os meus dias determinados para ti foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir. São preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Do 13 ao 15, mas eu li até o 17, tá certo? Então, nós somos criados por Deus, tá certo? Primeiro, somos criados por Deus. Segundo, criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, e talvez você que é mais antigo, né, assim, talvez você que tenha muito tempo de conversão, né, talvez você esteja dizendo assim, mas a pastora tem dado uns estudos para novos convertidos e precisa abranger, porque eu já estou no nível bem mais lá na frente. Mas, querido, por isso que quando o diácono Damião estava ministrando o Salmo 73, e Deus falou muito ao meu coração, né, sobre Asaf, porque Asaf não foi assim, uma pessoa inexperiente. Asaf era um sacerdote, um levita que Deus separou, né, que ele era consagrado. Davi o chamava e ele, nesse momento, ele esqueceu da sua identidade. Portanto, o fato de você ter muitos anos de evangélica, muitos anos de salvo, talvez vai existir situações que você vai esquecer de quem é a tua identidade em Deus. E para isso nós precisamos lembrar de quem somos, né, e nos apropriar da nova identidade que Cristo Jesus nos concedeu. Ok? Né, assim, para que você possa estar entendendo, tá certo? Então, Gênesis capítulo 1 e versículo 27 vai dizer o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Então, nós vemos aqui, né, pela palavra de Deus, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, querido. Ou seja, né, quando nós
podemos entender, né, assim, que como algumas pessoas que não se aceitam, né, se às vezes até se rejeita do jeito que é, porque queria ter um olho azul, queria ter um olho preto, queria ter tal cor, queria ter isso, esquece, né, que a Bíblia vai dizer que nós somos, foi o Senhor que nos criou a imagem e semelhança dele, tá certo? Nova criatura, segundas cartas aos Coríntios. Angélica que gosta, né, Angélica? A Angélica disse que tem uns momentos que eu estou passeando na Bíblia, né? Segundas Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Segundas Coríntios, estão conseguindo acompanhar? Está muito rápido? Estão conseguindo anotar as referências e os tópicos? Jana, tá conseguindo, minha flor? Jana, Bruninha. Estão conseguindo anotar direitinho? Andréa, que disse que está prestando bastante atenção. Estão conseguindo anotar? Segundas Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, querida, como a gente tem falado, né? Assim, quando a gente aceita Jesus, tá certo, meu amor? Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa nos apropriar de que agora nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, o Senhor fez uma coisa nova, o Senhor nos registrou agora como criados por eles, em imagem e semelhança dele, e uma nova criatura que somos. As coisas passadas, Deus não leva mais em conta quem você era, o que você fez, né? Deus lança no mar do esquecimento, porque agora Ele te torna uma nova criatura, tá certo? Quarta coisa, nós vamos aprender que somos filhos e herdeiros de Deus. Abre aí, por favor, primeira carta de João. Primeira de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. E o versículo 1 e 2. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Né? Eita, mais uma vez, desculpa, né? Eu ainda passei, fui ler li até o 2, né? Então, nós vamos ver que somos filhos de Deus. Quando a gente aceita Jesus, nós somos filhos de Deus. Abre aí Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Então, esse tópico nós estamos dizendo, a Bíblia está dizendo que somos filhos e herdeiros de Deus. Gálatas, capítulo 4, e o versículo do 1 ao 7. Vai dizer: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos príncipes
elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do templo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sobre a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas sim filhos, e por ser filhos, Deus também os tornou herdeiro de Deus. Aleluia! André está dizendo, não tem preço, né? É verdade. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, né? Então, somos herdeiros, né? Somos filhos e também herdeiros de Deus, né? Tem um versículo também que se encontra em Romanos 8, que eu amo muito. Eu me lembro desse versículo quando eu era da Batista Regular, André. E aí tinha umas gicanas que a mocidade fazia, e quando dividia, aí dava um nome, né, às equipes. E daí uma das minhas equipes, a equipe que eu fazia parte, né, até minha irmã mais velha, Denise, né, assim, aí ela nos ajudando a nome, fazer música, porque tinha todo esse negócio, né, assim. E daí foi esse o tema, e eu nunca mais esqueci, né, assim, ficou gravado no meu coração. Abre aí Romanos 8, 17, para a gente firmar mais, lembrar, né? 17 vai dizer o seguinte: porque cadê 17? Deixa eu ver aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória, né? Eu gosto muito, né, desse versículo, porque ele nos lembra que somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, tá certo? Porque quem tem essa herança foi Deus, e ele compartilhou conosco, tá certo? Tesouro particular de Deus. Êxodo, abre lá, Êxodo capítulo 19. Gente, se eu tiver rápido alguma coisa, vocês vão me ajudando aí, tá certo? Não tem, né? Por favor, tá certo? Pra gente não perder. Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6. Êxodo 19, versículo 5 e 6. Agora, se me obedeceres fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso é quando o Senhor, né, Israel chega ao Monte Sinai, perdão, né? Então somos tesouros particular do Senhor, não é? Somos livres. E talvez nessa parte do tesouro particular você possa
abrir, mas quando eu vou citar mais um, aí a gente lê, mas aí você grava, tá certo? Esse que somos tesouro particular, tá certo? E aí quando eu dar o 9º tópico, aí você vai entender, eu vou dar essa referência, tá certo? Somos tesouro particular, Êxodo 19, 5 e 6. Amém. Somos livres, Gálatas, para quem, né, assim, muitas vezes quer nos acusar, né, do nosso pecado, quer nos acusar e passar na cara, né? Olha para aí, agora é santa, agora somos mesmo, querido, somos, né? Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 1. Foi para a libertação que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, quando nós aceitamos Cristo, nós somos livres. Agora nós não somos mais escravos do pecado, né? Agora nós precisamos, claro, né, estar em constante vigilância para que nós não venhamos, tá, perder essa liberdade que estamos em Cristo Jesus. E se lembre, somos livres, né? Mas não confunda liberdade com libertinagem, né? Ou seja, existem pessoas que porque sabe e entende que é livre no Senhor, acha que porque tem a liberdade pode fazer todas as coisas, né? Eu sou livre, Deus me livrou, aí eu posso ir para o galo da madrugada, eu posso beber, eu posso isso, eu posso aquilo, porque eu não me encontro mais escravo nessa situação. Amados, vê só, não sei, Bruninha, se tu consegue. Irmã Neide tá mandando umas mensagens para mim pelo zap. Não sei se é porque ela tá tentando entrar. Não sei, porque eu sei que Bruninha fica no notebook, né, Bruninha? Aí no computador. Aí vem lá, eu não sei se ela não tá conseguindo acessar, eu não tô entendendo, mas como vai ficar gravado, né, Bruninha? Pode ser que a senhora depois veja, tá certo, irmã Neide? Porque agora a gente já tá no fim. Isso, Andréa. Essa diaconisa tá bem ligada, viu? Eu não digo, por isso que eu insisto com ela, porque eu sei que Deus tem um chamado para ela assim muito forte e às vezes a gente quer se esconder, né? Mas Jesus faz ver, né? Exatamente, né? Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser levada por nenhuma delas. Ou seja, pelo fato de eu ser livre, isso não dá direito da liberdade que eu tenho viver, né? Não vou dizer esse nome não, que trava a minha língua. Mas viver, né? Praticando qualquer coisa, porque agora o Senhor me tornou livre, né? Assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm àquele que é livre no Senhor, tá certo? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Ou seja, querido, nós precisamos entender agora que, né, como a pastora Cris estava ministrando, não é isso? E na oração ela enfatizou, até também, né, lembrou do estudo, o nosso vestir, o nosso falar, né, o nosso jeito, né? Temos que ter evidência de que somos nova criatura, querida, sabe? Nós precisamos entender que nós, como corpo como o Espírito Santo que habita no nosso corpo, no templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar, adornar, né? Tem um versículo também em 1 Coríntios, capítulo 11,
Deixa eu compartilhar com vocês, né, algo que não, peraí, versículo 58. Deixa eu ver se eu só confirmar, que é sempre que eu uso até com... Eita, perdi aqui. Se alguém puder, pastora Cristi, puder aí ver, é um texto que eu sempre uso, né? Assim, quando eu vou estar ministrando algumas palestras na área de nutrição, e daí eu sempre digo, né, isso. Não, é porque eu estou confundindo. Que diz assim: vós não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Então ele vai dizer, deleta isso, tá bom? Que eu estava tentando me lembrar do texto que justamente eu até ministro, né? Assim, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós precisamos adornar, né, a nossa vida. Ou seja, querido, muitas vezes a gente vai ter uma casa, tá certo? A nossa casa humana, né? E aí você precisa ter alguns cuidados, não é não, da casa. De vez em quando você vai ter que pintá-la, de vez em quando você vai ter que dar alguns ajustes, alguns consertos, não é? Para que mantenha essa casa em harmonia, para que mantenha a casa conservada. E assim também é nós, o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas trata o templo, a morada do Espírito Santo de Deus de todo jeito, não tem uma vida de alimentação da palavra, de busca com a palavra, né? Adornando, cuidando, zelando, né? Onde o Espírito Santo habita. E aí fala de todo jeito, vive de todo jeito, não é isso? E esquecendo de que você é a habitação, né? Você é o templo da morada do Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, mora dentro de mim. Como é que eu tenho adornado, como é que eu tenho conservado essa casa, né? Esse templo, para que o Espírito Santo habite dentro dele. Muitas vezes fazemos coisas que entristecemos ao Espírito Santo de Deus, né? Porque esquecemos que ele habita em nós, né? E aí a gente, como não é visível, né? Aí muitas vezes a gente quer viver de todo jeito, né? Assim, tipo, com o coração rancoroso, com o coração invejoso, não é? Onde nós não podemos deixar que o templo e morada do Espírito Santo de Deus esteja habitando outras situações, outros sentimentos que não seja o de Deus, tá certo? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amigos de Deus. João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15 e o versículo 15. Vai dizer: já não os chamamos servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo o que ouviu do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O Senhor nos chama de amigo, né? Nessa mesma referência nós vamos ver que também somos ramos, que o Senhor nos chama de ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Todo ramo que estiver nele, né, na videira, ligado na videira, ela tem que produzir frutos. Então somos, né, amigos de Deus, mas também somos ramos. Precisamos estar enxertados, precisamos estar ligados na videira que é Cristo, tá certo? E por último, somos sacerdócio real. 1 Pedro, muito conhecido, muito citado,
quando muitas vezes nós vamos até fazer essa declaração do que somos, não é isso, mas em meio a dificuldade, em meio a algumas provas, nós muitas vezes esquecemos de quem somos. E Asaf, naquele momento em que vê o ímpio prosperar, ele esquece de quem ele era, um levita, né, um separado, não é? E muitas vezes nós precisamos constantemente, por isso que eu digo para você, viu, querida, né, que está aí do outro lado, me ouvindo, né, assim, talvez, como eu estou dizendo, né, algumas pessoas que já têm tanto tempo de evangelho e podia estar dizendo assim, poxa, pastora, eu já estou no momento de estar comendo, né, comida sólida, e a senhora tem sempre dado um leitinho, né, assim, mas eu acredito, querida, que a nossa vida, ela é uma constante vigilância. A todo momento nós precisamos nos rever, como algumas pessoas não entendem o que é conversão, não é? E nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos nos converter, não é? Todos os dias aceitar Jesus, ser salvo todos os dias, não, é converter, ou seja, converter é mudar o nosso pensamento, né? Muitas vezes nós estamos com um pensamento errado de quem somos e nos comportamos diante daquilo que achamos que somos e nos comportamos assim. Por exemplo, alguém que não nos dá nada por nós, não acredita em nós, né? Assim, em nós que eu estou falando, eu me incluo, né? E muitas vezes a gente está até aceitando, né, o que alguém determina e diz que nós somos. Mas quando nós entendemos a identidade que somos, nós entendemos agora a nova certidão que temos e conhecemos quem somos em Cristo Jesus, fica muito mais fácil. Quando muitas vezes alguém, né, diz assim, você não tem o direito disso, ou você não vai conseguir isso, e você lembrar de quem você né, assim, em quem você é e o que você possui, porque você tem aquele que é o herdeiro, e por isso que muitas vezes algumas pessoas quando me pedem, né, oração, por causas até assim, muito difícil de resolver, e eu sempre lembro, né, desse versículo de Romanos 8, do versículo 31 em diante, você vai ver que Paulo vai fazer uma declaração e ele diz, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Querido, muitas vezes nós precisamos lembrar da nossa identidade. Portanto, não pense você que porque você já tem muitos anos, porque você já é uma pastora, ou eu sou uma pastora, ou um levita, ou um diácono, ou qualquer coisa que o Senhor tenha colocado nas tuas mãos, que você não tenha necessidade de lembrar todos os dias qual a tua identidade, para que eu e você não peque, para que eu e você não caia, né, na tentação. Por exemplo, muitas vezes vai ter momentos que a gente vai ter que lembrar que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? E aí, em meio a alguns sentimentos, algumas coisas, será que como templo e morada do Espírito Santo de Deus eu posso permitir que no templo do Espírito Santo haja moradia para outros sentimentos, sentimento de falta de perdão, de inveja para com os outros, né? Observe que Asaf vai dizer o quê? Quando olhei para eles, né? Assim, ele fez o quê? Ele esqueceu de quem ele era por aquele momento e ele começa a dizer que olhei e queria ser como os arrogantes, como os ímpios. Tá vendo, querido? Que a gente precisa a todo momento estar vigiando, buscando a palavra de Deus. Entende? Eu espero que você esteja entendendo, né, que o Senhor está nessa manhã tratando com você, falando para você. Tá certo? Então nós vamos ver, né? E é o último ponto que nós vamos estar aqui falando, né? Que 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Claro que esse texto, ele não resume tudo, né? Os pontos que a gente falou aqui. Mas se você vai observar, ele vai falar, olha, vocês são geração
eleita. Ou seja, Deus nos escolheu, querida. Deus nos chamou, Deus nos separou. Ele diz sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor. Somos exclusivos de Deus, né? Queira o mundo ou não, queira o ímpio ou não aceitar, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu costumo até dizer esse versículo porque meu esposo, ele muitas vezes diz, você é propriedade minha, você é minha, só minha. E aí eu digo, não, eu sou exclusiva do Senhor Jesus. Aí ele começa a rir, ele, não, mas aqui na terra é minha. Mesmo assim, não, mesmo aqui na terra eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, querido, o ímpio ou alguém não vai nem entender. Claro que isso ele diz brincando, tá certo, amados? Nessa eu estou compartilhando. Esse momento é com você. Mas nós precisamos entender, querido, que como propriedade exclusiva do Senhor, ninguém determina nada na sua vida. Portanto, quando eu tenho... Não estou aqui para aparecer não, viu? É porque eu tenho uma vida de intercessão. Deus me chamou para interceder, orar, todo mundo ora, tá certo? Mas para intercessão são algumas e Deus tem esse chamado para a minha vida, embora também o Senhor me chamou para o ministério da palavra, de anunciar a palavra, de falar, né? Assim, o ministério, mas também, né? E eu lembro que eu tenho dito até assim a Andréia, a Jana, eu tenho insistido, né, assim, e dizer, eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, porque eu sei, querido, que mesmo que um médico diga, mesmo que alguém diga algo determinado, né, para a tua vida, eu quero que você entenda que você é propriedade exclusiva do Senhor. E como exclusividade de Deus, querida, tudo vai ser determinado por Deus, não pelo homem, não por situações, né? Mesmo que, como muitas vezes situações se levantam na minha vida contra, eu gosto muito de lembrar também desse versículo e declarar para mim mesmo, porque eu declaro para minha alma mesmo, eu digo, eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E como propriedade exclusiva do Senhor Jesus, você, situação, não tem um domínio sobre a minha vida. Quem tem um domínio é o Senhor, porque eu sou exclusiva dele. Não divido a minha vida com você. Ou seja, que nessa manhã você entenda o que Deus está tratando com vocês. Vou terminar, mas eu só vou passar os pontos rapidamente, por caso alguém perdeu de anotar algumas coisas. Somos criados por Deus, Salmo 139, do 13 ao 15. Criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 27, nova criatura, 2 Coríntios 5, 17, filhos e herdeiros de Deus, 1 de João 3, 1, 2, Gálatas 4, do 1 a 7, tesouro particular de Deus, Êxodo 19, 5 e 6, livres, Gálatas 5, 1, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, amigos de Deus e ramos que somos, João capítulo 15, 15, e a parte do ramos, a partir do verso 2 e 3, né? Sacerdócio real, 1 Pedro 2, 5, 9, tá certo? Então, que você possa entender, né, que também queria, para fechar, né, que eu tinha esquecido, pulei aqui, desculpa, Jeremias 1, 5, escolhido e separado, anota aí, o último ponto, né, escolhido e separados, né, Jeremias 1, 5, é quando Deus chama Jeremias, o chamado de Jeremias, e aí o Senhor diz que ele escolheu e separou. Eu e você foi escolhido e separado por Deus, tá certo? Se você quiser também anotar Efésios 1, 5, filhos com propósitos. Quando você colocar lá que somos filhos de Deus, né, no ponto 4, filhos e herdeiros de Deus, se você quiser acrescentar para o estudo, para que você entenda, né, que você não só é filho, mas filhos com propósitos. Efésios
1 e versículo 5, tá ok? Tá certo? Então, somos filhos de Deus e herdeiros de Deus, mas filhos com propósito de Deus, ou seja, você não é só filho, mas você é filho com o propósito de Deus. Efésios 1, versículo 5. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Não sei, deixa eu dar uma olhada. Não consegui passar do horário, né? Nós vamos encerrar agradecendo ao Senhor, né? Nosso culto hoje à noite às 19 horas, né? Com a direção da pastora Cris, e que você, né, esteja conosco, e pede lá a oportunidade da pastora Cris para você louvar ao Senhor. Às 7h30, a pastora Cris vai estar entregando a palavra, né, para que eu possa ministrar a palavra, para que às 8 horas, às 20 horas, nós estejamos encerrando o nosso culto, tá certo? Que Deus abençoe, vamos orar agradecendo. Espero, né, que a cada um, né, esse estudo possa ter ajudado a entender, para que você comece uma semana. Talvez você esqueceu de quem você era, quem era a sua identidade, que você inicie a semana declarando, né, pegando, né, assim como muitas vezes nós vamos olhar para o registro de nascimento, né? Quando às vezes você vai precisar tirar uma identidade, quando você vai casar, quando você vai pegar a certidão, né, de nascimento, você às vezes dá uma, não sei se você faz, porque eu faço, às vezes dá uma olhadinha assim, básica, né, no que é, muitas vezes aí você vai ter que pegar a nossa certidão de nascimento para saber qual é a nossa identidade, quem somos em Cristo Jesus. E eu sei que Deus tem um propósito para isso, né, para que você inicie essa semana, né, entendendo quem é a tua identidade, quem você é em Cristo Jesus, e você se aproprie dessa nova identidade que você tem em Cristo Jesus, tá certo? Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito, muito obrigado por mais um dia, por mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por nos ensinar pela Tua Palavra, o Senhor nos mostrar quem somos em Ti. Nos ajuda a nos apropriar, nos ajuda a aceitar, Senhor, quem somos em Ti, e nos comportar, ó Deus, como filhos amados, amigos do Senhor, herdeiros do Senhor, templo e morada do Espírito Santo de Deus, imagem do Senhor, ó Deus, sacerdote real, povo de exclusividade seu. Nos ajuda a nos comportar diante das características de um novo nascimento, de criatura nova, Deus, esquecendo das coisas para trás, das coisas velhas que ficaram para trás, ó Deus, e o que o Senhor tem nos tornado hoje, nova criatura. Senhor, nos ajuda a nos apropriar dessa identidade e desfrutar dessa nova identidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, né? Que cada um possa ter recebido da parte de Deus. Guarda aí na tábua do teu coração. Se você quer uma dica, né? Talvez você esteja passando por alguma situação e que você esqueceu, né? Da identidade de que você é. Faz assim, pega um papel, né? Assim, transcreve, né, passa, né, assim, com letra mesmo, garrafais, né, os tópicos do que você é, a tua identidade do que você é, cola no guarda-roupa, cola na geladeira, cola em qualquer lugar, para que você, onde você estiver passando, você possa lembrar essa semana, porque você vai precisar saber a tua identidade, quem você é em Cristo Jesus. É uma dica que eu digo para você, né? Porque o Espírito Santo, ele sabe como trabalhar. Ele sabe que nessa semana você precisa entender quem você é, a sua identidade em Deus. Portanto, a dica do Espírito Santo para você, porque eu sei que Deus, ele me usa para a tua vida, para a minha vida, né? Anota mesmo no papel, sabe? Tipo papel ofício, coloca lá os
pontos quem você é, não é assim, e cola no teu guarda-roupa, na porta do teu quarto, na porta da geladeira, mesmo que alguém nem entenda e diga assim, que é isso, endoidou, mulher, né? Endoidou? Não liga não. Aí você diz, não, porque eu preciso lembrar a minha identidade, quem eu sou em Cristo Jesus, porque quando a adversidade vir, você não vai fazer como Asaf, em um breve momento, esquecer de quem é, mas quando a adversidade vir, aí você olhar, opa, sou propriedade exclusiva do Senhor, sou imagem e semelhança dele, porque tem gente que às vezes vai dizer, mas tu é feia, né? Tu tem isso e aquilo, nariz porronte, isso e aquilo. Aí você vai dizer, oh, não, sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou linda, maravilhosa, absoluta, não é? Então, que você possa entender quem você é e se apropriar da identidade que o Senhor entrega para você. Deus abençoe, até a noite, né? Que você se aproprie dessa palavra. Eu entendo que algumas pessoas entenderam, né, a lição de hoje, né, porque eu estou vendo, né, pessoas aí glorificando o nome do Senhor, recebendo, né, assim, e se você tem lapso de memória, né, de esquecer, por isso que é melhor você anotar, para você não esquecer nessa semana quem você é em Cristo Jesus, qual a tua verdadeira identidade a partir de hoje, tá certo? Deus abençoe. Às 19 horas, nós vamos estar começando com o culto, né? Então, pastora Cris está dirigindo, né, o culto. Então, se você quer louvar, pede lá a oportunidade, 7h30, pastora Cris está passando a palavra para mim, para a gente ministrar a palavra, para as 20 horas a gente encerrar o nosso culto, tá certo? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você. Beijo, fiquem na